O que você faz quando alguém claramente te despreza, tratando você de uma forma que não merece, te ignorando, humilhando, brincando com a sua responsabilidade? Você se sente frustrado com a situação, provavelmente. A sua consciência pesa, você perde a sua inteligência emocional e começa a repensar em formas de retribuir esse comportamento ruim da pessoa. No entanto, quanto mais atenção você dá para a ignorância e imaturidade dos outros, mais incompetente você se torna em relação a si mesmo. Logo, se deseja desenvolver a sua mentalidade, se deseja andar posturado e não se afetar com meros desprezos, então tem que parar de escutar tanto as suas emoções e começar a se importar com somente uma coisa: fazer o melhor para si mesmo, mesmo que esteja excluído, mesmo que tenham te humilhado, mesmo que façam de tudo para te sabotar. Se você não der as costas para a sua postura, se você não se frustrar, já andará metade do caminho. Quer saber a outra metade? Então vamos ao que interessa. Pare de agradar. Você deve ser comunicativo, gente boa, ajudar quando pode e quando vale a pena. Você pode elogiar uma pessoa, apoiá-la em uma ideia, dizer que ela está certa ou seguir o que alguém quer, mas desde que seja natural e o certo a se fazer. Agradar deve ser uma ação natural, um ato onde existe a oportunidade, onde você aproveita. Mas onde não existe, se for um agrado forçado, isso não só desrespeitará a si mesmo, tornando-se você um tipo de bajulador, em vez de alguém honesto, como também dá brecha para o desrespeito alheio. Por exemplo, se uma pessoa pede para você levantar e pegar algo para ela, e você não tem a obrigação de fazer isso, e a pessoa também não tem problema algum para levantar ela mesma e pegar, então você se mantém no seu devido lugar e diga à pessoa para que ela pegue. Pode parecer ríspido, autoritário demais, ou criar uma intriga à toa, mas veja bem, se é algo que está mais próximo de ti do que da pessoa, até entendo o pedido dela, de você levantar e pegar. No entanto, se a distância é a mesma, ou até está próximo dela, e se a pessoa te pede em um tom nada solícito, nem mesmo pedindo por favor, então ela faz esse pedido como uma forma de te inferiorizar, como se você fosse obediente a ela, para que outros testemunhem isso. E se você não tem a obrigação, se você não trabalha para a pessoa e está no mesmo nível social ali, no ambiente, logo não se levante de jeito algum. Mantenha a sua posição como está. Você pode achar que é uma situação simples demais para negar dessa maneira, mas essa visão é a sua cabeça programada para agradar todo mundo, achando que não tem nada demais aceitar e levantar. Percebe? É essa parte da sua cabeça que ainda pensa de forma inferior. O mesmo se você trabalha com uma pessoa onde vocês dois possuem a mesma função e a pessoa te pede para fazer uma parte do trabalho dela. Se vocês trocam favores profissionais, beleza. Não tem problema. Mantenha essa interação e faça de bom grado. Mas se a pessoa te pede isso, não faz muito por você e ainda fica com todo o crédito do trabalho que você praticamente fez sozinho, adivinha? Ela obviamente te usa para alavancar a carreira dela, enquanto você fica aí, gastando seu esforço com o caminho dos outros. Entende? Esse é o problema. De agradar ou aceitar demais sem pensar muito sobre, só dizendo sim no automático. Você perde nível. Você se torna inferior perante aqueles que te pedem essas coisas.
E quanto mais o seu nível abaixa, menos reconhecimento você ganha e mais usado e desprezado será pelas pessoas ao seu redor. Já que lembra o que eu disse? Outros testemunham, outras pessoas comentam, elas percebem o que você fez sem se posicionar. Então, aos poucos você será visto como aquele que pode impedir algo e nem se importar de agradecer depois. Te enxergarão como um servo e não como alguém que está no mesmo nível que eles. Sendo assim, pense bem nos pedidos. Se não custa nada, se você entende o contexto do porquê te pedem tal coisa e é um contexto válido, beleza. Como no exemplo de pedirem para você pegar algo. Se você está próximo do objeto, por que não? Que mal tem? Não custa nada fazer o favor. Porém, se você observa que está longe de ti, que talvez esteja até próximo da pessoa que pediu, e ela te pede para você levantar e pegar, fazendo pouco caso ainda, se você nota que o contexto não é válido, que é uma situação onde você se demonstrará inferior, ou que até será de certa maneira humilhado, visto como alguém que só obedece, cuidado com situações assim. Porque você deve manter uma posição na qual te enxerguem com respeito e não como um servo. A motivação em ser criticado. Boa parte das pessoas, se alguém falasse para elas que o trabalho delas está ruim, essas pessoas já surtariam. Ainda mais aqueles que demoraram horas, dias ou meses para concluir esse trabalho. Como assim está horrível? Como assim não presta? Elas pensariam de um jeito claramente frustrado sobre a circunstância e sobre os comentários. E talvez até desistiriam dos seus esforços e trabalhos só porque alguém ou alguns falaram mal. Entretanto, esse é um jeito bem tolo e até fraco de lidar com o ocorrido. Porque se você for pensar bem, o ideal é se motivar através dessas críticas. Primeiro de tudo, em vez de surtar, pergunte o porquê esses sujeitos acharam péssimo. Já que se a pessoa somente falar que é ruim, porque sim, isso demonstra que ela não sabe nada do que está falando. Ela não criticou de fato, apenas ofendeu. Talvez por inveja, por frustração ou desespero, em querer ser tão bom quanto você, mas entender que jamais conseguiu e talvez nunca conseguirá. Uma pessoa assim, obviamente falará coisas horríveis, por conta da fraqueza dela, e não porque o que ela fala é sincero. Logo, nesses casos, seja indiferente. Descarte essas palavras. Entenda que é apenas a fraqueza da pessoa expressando aquilo. E siga em frente. Acredite, você terá que lidar bastante com a frustração dos outros. E se toda hora parar, se lamentar, surtar por isso, não sairá do lugar. Mas, pegando agora outra situação, vamos supor que a pessoa explique o porquê ela achou péssimo o seu trabalho. São nesses momentos agora que você deve, pra valer, se sentir motivado. E por quê? Porque talvez, por exemplo, a pessoa fale ali 5 pontos do porquê você trabalhou mal. Ao escutar atentamente, notará que 3 desses 5 tópicos são papo furado. A pessoa inventou ali na hora, explicou de qualquer jeito, e você já nota que é alguém tentando mentir para te colocar para baixo e desanimar. O que só pelo ato em si, só pela tentativa, você deve se sentir motivado a continuar. Porque se o seu sucesso está incomodando dessa maneira a ponto da pessoa mentir para tentar te desanimar, é porque você está ótimo. Então continue,
só para ver também essa pessoa tentar mentir mais e mais o quanto ela quiser e jamais obter sucesso. Mas, além dos 3 tópicos, ainda existem 2. E esses 2 dos 5 pontos até que fazem sentido, vamos imaginar. Talvez a pessoa, na tentativa de te prejudicar, mentiu boa parte, mas de fato apontou erros seus nesses comentários. E se você for lúcido e racional o suficiente, sem ego, sem imaturidade, apenas racional, você usará o que a pessoa disse para se fortalecer ainda mais, corrigindo o seu trabalho e se aprimorando a cada dia que passa. Logo, percebe que insultos, críticas, essa falação toda, ou será algo indiferente a ti, que não deve levar a sério, não deve levar para o lado pessoal ou sentir nada, ou é algo que até mesmo te ajudará, algo que você pode tirar forças disso, você pode se desenvolver com essa frustração alheia. Isso seria incrível, seria magnífico. Portanto, pare de desanimar por conta de comentários negativos. Pare de se importar tanto com o que gente frustrada pensa e fala sobre ti, já que, se for inteligente o suficiente, você pode tirar leite de pedra em situações como essas. Você pode transformar essa podridão alheia em ouro, se tiver a mentalidade e o raciocínio correto. Então chega de se lamentar, tira logo esse peso ruim de si mesmo e começa a agir como um indivíduo racional, porque seguir esse rumo da razão e não se deixar levar pela mediocridade dos outros será o seu triunfo. Temido ou amado? Em épocas de guerra, espadas e escudos e até mesmo no início do uso de mosquetes, Maquiavel escreveu O Príncipe. O ato de ser temido. Claramente tinha um outro significado na época do que agora, nos tempos modernos. Não sei bem o quanto você conseguiria ser temido para valer. No máximo, se for o do crime, talvez, ou alguém muito poderoso. Agora, ficar de cara feia por aí, querendo ter marra demais, não te leva a muitos lugares, a não ser que queira ser segurança de boate. O ponto é, ser temido hoje não é mais a estratégia eficiente. No mundo da informação e da concorrência, eu diria que você deve trocar o temido por indispensável. Porque aquele que se torna indispensável para um ambiente, para pessoas no geral, esse sim será temido naturalmente por seus concorrentes. Quem é bom até demais naquilo que faz, terá múltiplas ofertas, será requisitado, bem falado. O seu serviço competente se tornará a sua reputação. E é esse quem você deve se tornar. O indivíduo com boas informações, excelentes habilidades, uma ótima imagem e carisma. Aquele que no silêncio constrói o seu jogo e faz de uma forma que ninguém consegue copiar. Você será temido pelos concorrentes e amado por aqueles que se beneficiam do que você faz. Você será insubstituível nessa era do capitalismo. Porque esse é o ponto. Não vivemos mais na era da espada e do escudo, nem das terras distantes e revólveres. Vivemos na era da informação e da competência. Vivemos em um mundo que, se você souber fazer algo bem feito, dominar o básico e saber se comunicar além de ter as informações certas, é só o que precisará. Porque esse é o cômico dos tempos atuais. Todo mundo deveria estar bem informado hoje em dia e saber sobre múltiplas coisas. Mas quanto mais acesso temos às informações, mais incompetente e tolos se tornam os indivíduos, as pessoas por aí. Logo, torne-se indispensável, porque nem está tão difícil assim se olhar para a concorrência. Todo mundo deveria dominar, mas ninguém domina nem a si próprio agora. Então,
Domine assuntos que a maioria não sabe nem começar. Treine habilidades que muitos fazem pouco caso e não dão importância. Basicamente, seja excelente naquilo que as pessoas não têm vontade alguma de fazer. Demorará um tempo para chegar nesse nível, com certeza, mas com o esforço, a dedicação, a inteligência, a prática em si, o movimento, começa logo. É a forma mais fácil de se tornar indispensável. Dominar o básico e se especializar. E por que se tornar indispensável? Porque quando você é insubstituível, no mundo profissional e até pessoal, o desprezo acaba rapidinho. As pessoas entenderão rápido o seu valor. Vão gostar do que você proporciona e te tratarão bem para que você continue fazendo o que faz de melhor. É assim que você conquista o mundo atualmente. Não é se impondo ou exigindo respeito na marra. É estabelecendo respeito a partir da sua personalidade, conhecimento e competência. Lembre-se bem disso. Não deixe espaço. Quando você aprender a parar de agradar à toa, quando você não permitir mais que te usem ou te humilhem na frente dos outros, quando você encontrar força na crítica alheia e souber ser insubstituível, como falei nesses últimos tópicos, finalize com chave de ouro e seja consistente. Entre no ritmo e não saia nunca mais. Faça questão de ter essa postura, mentalidade e posicionamento sempre de maneira afiada, com prática, com excelência, sem dar brechas, porque o mundo não perdoa. Se você cometer deslizes, pagará por eles. Aliás, já vi muitos indivíduos por aí, tanto pessoalmente como também estudando história, em que alcançaram um máximo de respeito, mas foram se confortando demais, se deixando levar pela vida boa e, no fim, terminaram de forma trágica. Um deles, para você ter uma ideia, até faleceu no chão do Senado romano. Júlio César, um dos indivíduos mais temidos e respeitados no seu ápice durante a história, mas que se confortou por conta do poder e perdeu a consistência dos seus próprios atos. Logo, desempenhe um papel concreto em sua vida. Não abra brechas, não dê espaço para justificativas. Se as pessoas duvidarem de ti, faça com que fiquem quietos quando seus atos falarem por você. Porque quanto mais você contra-argumenta não falando, mas fazendo, tornando seu serviço impecável, a sua postura exemplar, a sua mentalidade afiada, se você mantém de maneira consistente esses elementos do seu comportamento, não terão espaço algum para falar nada sobre você. Não ousarão dizer uma única palavra ruim, porque quando você é bom e mantém isso, aquele que ousar criticar já será visto logo de cara como mentiroso ou invejoso pelos outros. Afinal, como ele é capaz de falar mal de alguém tão bom? Claramente um invejoso, claramente um frustrado. É como as pessoas enxergarão. Ninguém duvidará de ti, junto com o provocador, junto com aquele que despreza. A pessoa que desprezará ficará sozinha, irá se arrepender logo depois. E é esse nível que deve alcançar, o nível em que a sua própria reputação fala por si só, sem que você precise dar atenção para a circunstância. Enfim, mantenha-se firme em seus princípios, porque quando você chegar em um momento da vida onde ninguém te criticará, onde todos irão elogiar e tudo der certo para ti, a maioria, numa situação dessa, pensaria em abaixar a guarda, em finalmente se confortar. Mas é nessa hora que você deve ser cauteloso ao máximo, porque quando tudo está ótimo, é esse exato momento que, caso erre, caso se desleixe, a vida te pregará peças e cobrará caro depois. Bom,
Espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.